Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulone, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, fique sabendo de toda a novidade ocorrendo aqui, acionando as suas notificações. E também, se você deseja contribuir com o nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, seja membro. E a membresia te dá acesso a conteúdos aí exclusivos, cursos, devocionais, uma série de conteúdos aí exclusivos para você. Hoje eu gostaria de falar sobre aconselhamento. Pessoal, nós que estamos aqui envolvidos na atividade pastoral, na rotina da igreja, dia a dia, nós nos deparamos com várias situações em que nós temos que conversar com as pessoas, aconselhá-las sobre diversas coisas que acontecem na vida deles, coisas ruins, coisas que demandam de algum tipo de discernimento, de uma palavra, mais de direcionamento ou às vezes de exortação. E nós que também estamos aqui inseridos no contexto de rede social, influenciando de uma boa maneira, né, as pessoas, nós constantemente recebemos muitas perguntas no sentido de aconselhar a tomar tal decisão ou fazer aquilo ou isso. E hoje eu gostaria de bater um papo com vocês bem franco sobre os cuidados que nós temos que ter quando o assunto é aconselhamento, principalmente quando nós lidamos com essa forma de interação cristã dentro das redes sociais e na internet. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 14, está escrito o seguinte: Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. É a certeza que o apóstolo Paulo dá com relação aos cristãos, aos crentes da igreja de Roma. Crentes que o apóstolo Paulo, muitos deles não conhecia pessoalmente, mas ele sabia das notícias que vinham dessa igreja e do calibre dos cristãos que faziam parte dessa comunidade. E ele diz que o aconselhamento dentro dessas condições se baseia na bondade que as pessoas têm, ou seja, no altruísmo, no ato de doar-se ao outro, conhecimento principalmente da palavra e também da aptidão. Aptidão em quê? Admoestar uns aos outros. Note que tudo que o apóstolo Paulo fala está relacionado com o contexto da igreja, da comunidade. Então, já de cara, frustrando a alguns de vocês, eu quero dizer que o aconselhamento bíblico deve ser algo que, biblicamente, deve ser prioritariamente feito dentro do âmbito da igreja ou da comunidade. Fora do âmbito da igreja, o aconselhamento pode ocorrer. Você ajudar outras pessoas, você mentorear outras pessoas é algo que pode ocorrer. Mas você tem certeza mesmo que a pessoa para a qual você está recorrendo, principalmente aqui nas redes sociais, é uma pessoa que tem discernimento, um discernimento que vem não somente do conhecimento da palavra, mas também do conhecimento das suas necessidades, do seu contexto e da sua vida? Eu quero que você pare um minuto e pense em para quem você está pedindo ajuda, em por que você está pedindo determinada ajuda para determinada pessoa. E baseado nessa reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas percepções que eu tenho sobre o aconselhamento bíblico. Algumas percepções, na verdade, são algumas dicas que eu gostaria de dar para você, porque são coisas que nós nos envolvemos diariamente no exercício pastoral, mas que dificilmente nós temos um tempo para falar especificamente com a nossa audiência. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante é você procurar se aconselhar sempre em primeiro lugar com os seus pastores. Os pastores que cuidam de você, os pastores que são responsáveis em nutrir você pela palavra de Deus. E olha, o pastor não tem apenas o dever e a prerrogativa de pregar para você no domingo, como algo impessoal, como se você estivesse todo domingo lá consumindo um produto. Não, os pastores estão nas igrejas e na sua igreja para ouvir o que você tem a dizer, para te ajudar, porque a palavra é pregada, mas existem momentos em nossa vida que nós
Sinceramente, nós não sabemos como aplicar a palavra de Deus a determinadas situações que são situações que a Bíblia propriamente não fala de forma direta, ou que são situações que demandam um certo tipo de discernimento que vem com a experiência. Ou muitas vezes nós estamos escolhendo entre duas possibilidades que não são entre algo que está errado ou algo que está certo. Muitas vezes são duas possibilidades erradas, e o pior é quando nós nos vemos diante de duas possibilidades que não estão erradas, que são possibilidades válidas, mas nós não sabemos por onde ir. Pessoal, valorize o seu pastor. O seu pastor está lá para ajudar você a crescer, não somente no seu conhecimento bíblico, mas ajudar você a colocar em prática esse conhecimento de forma que você seja cada vez mais moldado para ser discípulo de Jesus Cristo. Existem pessoas que mandam, por exemplo, uma mensagem para mim, me perguntando sobre diversas coisas. O que você acha que eu devo fazer? Ou está errado isso? E a primeira coisa que eu pergunto para essas pessoas é: você já conversou com o seu pastor? Por que eu faço isso? Não é porque eu não quero responder, mas porque eu tenho um cuidado muito grande em, primeiro, deixar claro que eu não conheço a vida dessa pessoa, e em muitos momentos eu não me sinto confortável em dar uma resposta assertiva. Porque aquela resposta que eu estou em mente naquele momento pode não condizer com a realidade da pessoa que está pedindo por ajuda. E aí? Qual é a responsabilidade que eu tenho diante de Deus? Ou eu coloco de forma clara que eu não posso ajudar e eu passo a bola para aquele que deve ajudar, o pastor, ou eu me submeto a uma responsabilidade que muitas vezes é uma responsabilidade assumida de forma não tão sábia assim, cuspindo respostas fáceis para perguntas complexas. Valorize seu pastor. Procure ele. Não tenha medo do seu pastor. Muitas pessoas têm medo dos pastores, achando que os pastores estão lá para julgar você. Não é isso. A maioria, eu posso dizer, está lá para te ajudar. Recorra a ele. Vá lá, peça um momento de aconselhamento, peça que ele ore com você. Também dentro de certos contextos de igreja, nós temos um corpo específico de irmãos que ajudam e trabalham e servem como conselheiros bíblicos. Procure essas pessoas. Procure essas pessoas que têm expertise e que têm experiência e que podem realmente te ajudar. Muitas vezes nós nos escondemos atrás do anonimato e nós achamos que é muito mais fácil recorrer a um conselho rápido de um influenciador do que você se mostrar vulnerável na frente de outra pessoa e você ter aquele momento em que você tem que expor todo o problema, você tem que ouvir algo que muitas vezes você não quer ouvir, mas todo esse processo faz parte do verdadeiro aconselhamento cristão. Não tem saída fácil, pessoal. Aconselhamento nasce de relacionamento, de um bom relacionamento que nós temos com os nossos conselheiros, sejam eles pastores, sejam eles um corpo diferenciado de irmãos que estudam para isso, que servem com um ministério específico como conselheiros bíblicos, não importa. Surgiu um problema espiritual, um problema que você demanda de acompanhamento, busque essas pessoas. Também busque pessoas que você sabe que podem te ajudar. Pessoas mais experientes, pessoas crentes, pessoas que você sabe que passaram por problemas semelhantes e que superaram. A Bíblia nos diz que nós devemos nos aconselhar uns aos outros e eu devo consolar ao outro com a mesma consolação que eu fui consolado pelo Espírito Santo dentro da minha experiência de vida. Então procure essas pessoas. Não ache que alguém vai vir para você e vai te dar respostas fáceis, práticas, para solucionar problemas complexos da sua vida. Às vezes, não é uma resposta breve que você precisa. É de aconselhar, é de ouvir, é de pegar alguém e falar, desembuchar. Algumas coisas que nós não podemos fazer. Primeiro, não abra a sua vida para qualquer um. Seja extremamente sábio. Sabe por quê? Porque não são todos que estão dispostos a te ajudar. Esse é o primeiro ponto. Existem pessoas que estão à espreita para tripudiar sobre a sua fraqueza. Esse é o segundo ponto. Não esparrame nas redes sociais os seus dramas de forma indistinta.
Eu não estou falando que você não pode se manifestar. Eu estou falando que você tem que ser sábio na colocação das suas palavras. Porque nem todos te conhecem. Nem todos sabem do seu contexto. E é muito mais fácil, com esse tipo de atitude, você ter mais pessoas dispostas a te julgar do que pessoas dispostas a te ajudar. E nesse sentido, procure os influenciadores das redes, mas procure para outros propósitos que não sejam tanto direcionados à busca de aconselhamento. Você pode procurar, eu ou qualquer um, para perguntar coisas simples da Bíblia, mas não espere de nós que nós tenhamos uma resposta pronta para dramas que você está vivendo dentro do seu contexto. Nós não conhecemos você. Nós queremos te ajudar, mas muitas vezes nós nos vemos numa situação de entender de forma equivocada aquilo que você está expondo como problema, achar que é mais fácil quando na verdade é mais complexo, e a responsabilidade que nós temos em emitir um juízo ou emitir uma decisão ou emitir qualquer tipo de aconselhamento é muito grande. Então, você deve, em primeiro lugar, procurar os seus pastores. Os influenciadores estão aí para te ajudar em aspectos pontuais. Eles não são seus pastores. Procure os seus pastores. Porque quando tiver algo acontecendo, não seremos nós, os influenciadores, que faremos uma visita na sua casa, serão os seus pastores. Eles devem ser honrados. Muitas vezes, nós temos cristãos que nos acompanham na rede e têm a nossa atuação como influenciadores em alta estima, mas a atuação do seu pastor não tem como algo tão importante. Eu acho que deveria ser o inverso. Considere o seu pastor como seu amigo. E dê valor, em último lugar, à vida discipular dentro da sua igreja. Olha, a coisa mais complicada dentro da igreja são relacionamentos interpessoais. Por isso você tem que ser sábio, procurar pessoas corretas, vivenciar o aprendizado, que é um aprendizado mútuo em comunidade. Todos nós estamos juntos para aprendermos a ser discípulos de Jesus. Um vai aprendendo com o erro do outro, um vai se apoiando na fortaleza do outro, um vai consolando a tristeza e a fraqueza do outro. Vira e mexe, nós seremos machucados no coração por algumas situações que acontecem dentro da igreja. Mas ainda assim, a igreja é e deve ser sempre uma comunidade terapêutica. Não abandone a sua igreja. Não fuja dela, porque isso não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, se insira na igreja. Mergulhe nas atividades da sua igreja. Busque um grupo que te ajude a crescer como ser humano. Eu estou falando de ocasiões normais. Eu sei que tem igrejas que exercem um poder abusivo sobre os crentes. Eu sei que tem pastores que não deveriam ou não mereceriam ser chamados de pastores. Eu sei de todas essas situações. Mas também cabe a nós termos o bom senso de procurarmos igrejas saudáveis, de nos submetermos a lideranças saudáveis e aproveitar dos benefícios espirituais que uma igreja saudável, uma liderança saudável podem nos oferecer. Uma das maiores delas é ser pastoreado, é ser cuidado, é ser aconselhado, é ter os pastores como amigos, como conselheiros. Novamente, pessoal, às vezes nós não respondemos aos pedidos de aconselhamento, não é porque nós não temos boa vontade para isso. É porque simplesmente nós não conhecemos você o suficiente para poder te ajudar. Quem conhece você, ou quem deveria conhecer você, são os seus pastores. Busque um relacionamento intenso com os irmãos. Busque uma comunhão, porque é dentro dessa comunhão que a grande maioria dos seus dramas podem ser resolvidos, podem ser bem direcionados, e você com certeza vai aprender com tudo isso. E você vai aprender também a, da mesma forma que você foi acompanhado e curado, a acompanhar e ser instrumento de cura
para outras pessoas. Deixa aqui embaixo seus comentários se você concorda, se você discorda, ou o que você acha que deveria ser a atitude dos influenciadores quando surge um problema de aconselhar uma pessoa random, uma pessoa aleatória que vem procurar você. Deixa suas percepções, porque nós estamos construindo um diálogo nesse mundo tão novo, cujas interações têm mudado do dia para a noite. Nós precisamos caminhar para um lugar seguro, pautado pelo nosso discernimento, sobretudo com respeito ao que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre o que é o verdadeiro aconselhamento. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!